noite, pessoal. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal terminar de acessar a sala e nós já começamos, certo? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, então. Nós falamos na aula passada sobre manutenção preditiva e na semana passada sobre manutenção preventiva, tá? Vimos os princípios de aplicação, alguns erros mais comuns, equipamentos em que nós aplicamos cada tipo de manutenção e dando sequência ainda à manutenção preditiva, né, que nós falamos que o ponto principal é a observação, monitoramento dos equipamentos e elementos para ver como está sendo, para ver como é que está sendo então o comportamento mecânico dessas peças, né? Citamos alguns exemplos de ensaios que são feitos, alguns métodos, técnicas de acompanhamento, de monitoramento, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho de ensaios não ensaios mecânicos, né? Sendo eles destrutíveis e os não destrutíveis, tá? Essa parte não tem na apostila de vocês, gente, mas é um ponto interessante que a gente precisa conversar nessa disciplina. Então, eu fiz um material separado, inclusive já mandei lá para o grupo de vocês, tá? Mandei em PDF. Vamos falar hoje então, de ensaios mecânicos. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Bom, tentei trazer para vocês, então, os principais ensaios mecânicos, ou os mais feitos, certo? Os mais coringas também. Vamos falar um pouquinho sobre eles, então. Vou ampliar a tela aqui. Ampliou para vocês? Pessoal? Sim, tá dando. Tá. Sim. Às vezes fica uma tela verde. Bom, sobre ensaios mecânicos, então.
A determinação, né, das propriedades mecânicas de um material é interessante do ponto de vista científico e técnico também. Muitas vezes nós nos deparamos com determinadas situações onde é necessário conhecer bem as propriedades para que se possa realizar a correta seleção de um material ou dimensionamento, né, de uma peça, baseando-se nas propriedades mecânicas do material. Os ensaios mecânicos podem ser classificados em destrutíveis e não destrutíveis. No primeiro caso, nos ensaios destrutíveis, temos os resultados a partir de um procedimento que promove, né, a ruptura ou a inutilização do material testado. A gente perde a amostra depois que testada, não tem como reaproveitá-la. Enquanto nos ensaios não destrutíveis, a integridade do material é mantida após o ensaio e nós podemos utilizar aquela peça, aquela máquina normalmente. Quais são os principais ensaios, então? Quando a gente fala de ensaios destrutíveis, temos os ensaios de tração, de impacto, de dobramento, de flexão, de torção, fadiga, fluência, compressão e dureza, tá? São os esforços básicos que a gente estudou lá em resistência dos materiais, tá? Então, como a gente pega aquele material, né, e sacrifica ele fazendo um esforço extremo, seja de tração, de compressão, ou de fadiga, ou de flexão, tá? É difícil ter o aproveitamento, então, do material. Por isso, quando a gente fala de esforços básicos, né, que nós vimos, tração, compressão, torção, tá? Os ensaios são destrutíveis. Mas tem os ensaios não destrutíveis. São eles todos ensaios, né, mais modernos, mais novos, quando comparados com os ensaios não destrutíveis, quando comparado com os ensaios destrutíveis, tá? Alguns deles, ultrassom, raio-x, partículas magnéticas, líquidos penetrantes e tomografia. Vamos falar um pouquinho sobre alguns deles aqui. Como é que funciona o ensaio de tração, tá? O ensaio de tração é um teste realizado em uma peça submetida a um esforço de tração, tá? Que de forma na qual ela é deformada, né, até o seu ponto de ruptura. A forma aplicada, a força em como é aplicado e o alongamento do material podem ser medidos e a partir desses dados podemos então obter uma série de informações acerca dos materiais ensaiados. Tá? Então, os ensaios básicos de tração, de compressão, de flexão, eles são muito parecidos, tá? A única diferença vai ser o esforço de cada um deles. Mas, basicamente, a gente submete aquele material ao esforço até o limite de ruptura dele. E aí a gente mede o quanto ele, digamos assim, aguentou. Como é que é feito o ensaio de tração? Tá? Eu tenho uma máquina que eu vou colocar o meu material, né? É necessário que esse meu material seja preparado, ele precisa ser roscado em cima ou embaixo. Hoje tem outros, né, dispositivos de fixação, mas quando a gente está falando de elementos metálicos, como barras, por exemplo, é bem comum a gente fazer a rosca para fixação desse equipamento. Mas não é uma regra, tá? Basta que eu tenha a capacidade de fixar ele, tanto em cima quanto embaixo. Coloco então meu corpo de prova, né? E vou submeter ele a uma força constante de tração, tá? Ela não é pulsante, intermitente, ela é constante, para não romper por fadiga, tá? Aplico então uma carga. Essa parte aqui, o cabeçote móvel, vai se movendo aos poucos, né? Vai então alongando o meu material até que ele chega no limite de escoamento, né? E rompe. Esse aqui é um gráfico que faz uma relação tensão-deformação, tá? Porque o corpo se comporta de uma seguinte forma. Tem uma deformação elástica, tá? Essa deformação elástica é aquela que vai voltar à sua geometria inicial quando a força é cessada. Só deixa eu aceitar o colega que está entrando aqui, Lucas. Então, vai acontecer primeiro uma deformação elástica, né?
Caso cessada a força, voltaria ao normal. E aí, depois da deformação elástica, quando ela chega no limite, começa o início de uma formação, né, de um pescoço. O que que é isso? É quando parte ali do meu corpo de prova começa a ficar mais fininho, vai formando então um pescoço. O limite de escoamento inicial, ele é mais alto, ou seja, ele consegue aguentar mais antes de sofrer, né, uma deformação plástica. Chegando a uma determinada tensão, então, essa deformação, ela vai aumentando com o tempo, né? E aí essa deformação passa a ser plástica, não mais elástica. Ou seja, ainda que cessada a força aqui do meu cabeçote, vai ficar uma deformação permanente. Se eu continuar movendo o meu cabeçote, essa deformação plástica vai chegar ao limite. Depois desse limite, ela simplesmente vai romper, tá? E aí, esse elemento é capaz de monitorar todas as fases do meu material. Aonde eu começo a deformação elástica, aonde ela termina. Ela termina no limite de escoamento. Qual o limite de escoamento? Né? Entra na deformação plástica. Qual o limite de deformação plástica? Deixa eu aceitar os colegas aqui. Diego e Seremias. Diego e Seremias. Pronto. Vai chegar então ao limite de deformação plástico e logo após o limite de deformação plástica eu tenho a ruptura. Tem um vídeo de um ensaio de tração para vocês darem uma olhadinha. Se ele começar a travar, vocês me avisam, tá? Nesse caso aqui, ó, a parte fixada embaixo ela é fixa e quem sofre a tração é a parte superior, o cabeçote superior. Mas não faz diferença, tá, gente? Um lado vai ser sempre fixo e o outro lado vai ser móvel. Quando eu tenho eles assim, ó, de forma vertical. Tenho também esse ensaio de forma horizontal. E aí os dois podem se mover. Ó, o meu fio tá começando a alongar. Claro que como ele é um fio fininho, né, fica difícil da gente ver o pescoço que ele começa a formar. Logo depois da deformação plástica vem a ruptura. Como eu mostrei para vocês, quando eu comentei com vocês, o ensaio de tração, de compressão e de flexão, eles são muito parecidos, tá? Então áudio? Então é comum que eu consiga usar o mesmo equipamento para fazer os dois ensaios, tá? A gente faz algumas modificações, nesse caso é o ensaio de um material polimérico, uma borracha, tá? E com o mesmo aparelho, eu só mudei ali os acoplamentos de fixação, eu consigo fazer um ensaio também de compressão. Paulo Rafael Garcia. Ó, ele mudou novamente os elementos de fixação e ele vai fazer um ensaio de flexão. Cala a boca. Porque ele não terminou o ensaio de flexão ali. Deixa eu fechar aqui.
Certo, gente? Então, com o mesmo equipamento, eu só mudo os elementos de fixação, eu consigo fazer o ensaio de tração, de compressão, de flexão, e alguns, se o meu componente for capaz de fazer um movimento giratório, também consigo fazer um ensaio de torção. Lembrando que torção, sim, um lado tem que ser fixo e o outro lado que vai sofrer uma rotação. Leandro Socorro. Bom, temos também o ensaio de impacto, tá? Os ensaios mencionados até então avaliam um corpo de prova, né? Aplicando uma carga em baixa velocidade. Perceberam que o movimento foi lento, né? Tanto na tração quanto na compressão. No entanto, o material pode se comportar de um modo distinto quando a carga é aplicada com velocidades maiores, que é o caso do impacto. Tá? O que é o impacto? É uma força com uma aceleração. Né? Se fosse lento, seria apenas uma compressão. Dependendo da velocidade de aplicação da carga no corpo, né? No corpo de prova ensaiado, ele pode sofrer uma fratura dúctil ou uma fratura frágil. Tá? Resumindo, o material dúctil pode se romper sem deformação apreciável, tá? Quando as condições abaixo estiverem presentes, ou seja, ele pode se romper de maneira inesperada, diferente da fratura que a gente consegue observar as deformações. Velocidade de aplicação da carga suficientemente alta, temperatura de aplicação da carga suficientemente baixa, né? Nós vimos que os materiais metálicos, quando submetido a baixas temperaturas, tendem a ter, né, tensões internas, tendem a ficar tensionados e com isso mais frágeis, né? Então, com o impacto ele pode romper, pode trincar, e também pela presença de trinca ou entalhe, tá? Porque são nos entalhes, que são já do próprio componente, que podem causar trincas, ou se já existe uma trinca, caso aconteça o impacto, essa trinca pode se propagar. Como é que funciona o ensaio? Tá aparecendo uma barra de mensagem para vocês aqui no meio ou só para mim? Tá aparecendo? Queria tirar isso aqui. Eu vou fechar. Para mim também tá, Natália. Vou fechar e abrir de novo. É um recado que nunca sai. Vamos ver aqui. Tá, acho que agora saiu. Bom, como é que funciona o ensaio de impacto, tá? A gente tem esse equipamento, então, ele vai ter um pêndulo, tá? Só que esse pêndulo na ponta vai ser algo com essa geometria aqui, ó, um semicírculo com um entalhe, certo? Com uma abertura significativa aqui, ó. Só para eu garantir que o que vai encostar no meu corpo de prova não são os cantos vivos, e sim essa parte aqui, tá? É importante que as minhas amostras, tá, tenham também um pequeno entalhe. Para quê? Para que esse meu pêndulo não precise ser gigante, né? Nem muito pesado. Se essa barrinha aqui não tiver nenhum entalhe, a força para quebrar esse corpo de prova vai ter que ser muito maior. Na verdade, a gente não quer exercer muita força para ver quanto quebra. A gente quer saber o quanto aquele corpo aguenta. Então, a gente faz um pequeno entalhe aqui, ó. Tem que ser bem feito, tá, gente? Não pode ser aqueles entalhes que o risco entra de forma mais profunda que o outro. Tem que ser um entalhe perfeitinho, tá? Para ajudar na quebra da peça. O que a gente quer ver é o esforço daquela peça, não aplicar muita força. A gente coloca o corpo de prova aqui no meio, ó, e junto a ele tem essa parede aqui, ó, que é para facilitar também a quebra, tá? Que vai ter o encaixe perfeito do pêndulo. Então, é medido uma altura pré-determinada, né? Esse pêndulo é levantado a uma altura pré-determinada e depois ele é solto. Gente, ele é solto, tá? Eu não posso empurrar ele. Eu seguro ele e largo. Não posso fazer nenhum tipo de força.
A única força dele tem que ser a força peso, tá? Ele vai, então, quebrar aqui o meu elemento e vai parar a uma determinada altura, tá? Se o meu material aqui for bem frágil, o meu pêndulo vai subir mais ou subir menos depois que eu largo ele? Vai subir mais. Vai subir mais, tá? A gente acaba percebendo isso de forma lógica. Se o meu material for muito duro, tá? Se for muito, muito duro, ele nem vai romper. Ele vai chegar aqui e vai ter um impacto, tá? Mas a ideia é que rompa. Quanto mais frágil o meu material, mais ele sobe. Por quê? Porque para quebrar o material, né? O corpo, a gente faz trabalho, a gente gasta energia, tá? Ainda que não tivesse nada aqui, tá, gente? Ainda que não tivesse nada, eu pego o pêndulo, solto ele a uma determinada altura, o que ele vai fazer? Vai ficar indo e vindo. Mas cada vez que ele subir, ele vai subir um pouquinho menos, até chega um momento que ele para, tá? Porque ele gasta energia para fazer esse movimento, tá? E esse equipamento, ele tem um medidor aqui em cima, ó, como se fosse um medidor de um relógio comparador. Aqui, ó, tem alguns níveis de energia. O que é isso? Meu pêndulo tem que ficar no ponto zero. E aí ele vai ficar a uma determinada altura. Eu solto ele. Se ele quebrar o meu material com facilidade, ele vai subir até aqui, ó, aonde está marcado, mais ou menos. E aí aqui vai ficar marcado, ó, vai ficar registrado a partir de uma seta que tem aqui, tá? Até que altura ele conseguiu atingir no outro lado. Se meu material for muito frágil, ele não vai conseguir subir muito, ele vai vir até aqui no meio só. Mas também vai ficar registrado aqui. Que medida é essa aqui, ó? Que escala eu estou medindo, tá? Eu estou medindo a perda de energia. Se eu gastei muita energia, quer dizer que meu material é duro, tá? Se eu gastei pouca energia, quer dizer que o meu material é frágil, tá? Foi fácil de quebrá-lo. Além do registro de quanto de energia eu gastei, a gente também observa o tipo de fratura que se deu no material. Como que a gente faz isso? Tá? Tenacidade e teste de impacto, tá? Fratura dúctil, do tipo cone, tá? Aqui a gente tem uma fratura frágil e aqui a gente tem uma fratura dúctil, tá? E aqui a gente tem um material muito dúctil, tá? O que é isso quer dizer? Quando a gente tem uma fratura frágil, existe uma tendência do meu material ele ficar mais liso, tá, gente? Ele rompe com uma superfície mais alinhada, tá? Porque foi fácil de propagar a trinca que foi gerada nesse entalhe. Consegue observar isso? Eu fiz uma força bem nesse entalhe. Então, gerei uma trinca e essa trinca se propagou com facilidade. Então, ele corta o meu material e de forma quase que perfeita, tá? Ele vai ficar assim, ó, bem perfeitinho, praticamente liso. Quando o meu material é duro, a trinca não se propaga com facilidade, tá? Eu tenho partes do material que a gente já estudou lá, que é CCC ou CFC, tá? Mas eu tenho aglomerados, né? Dos compósitos do meu material e essa trinca não se propaga com tanta facilidade. Por onde que as trincas se propagam, que a gente viu lá em materiais? Lembram que eu tenho os grãos dos materiais, né? Como que é esse grão? Não importa, é CCC, CFC, mas o material ele não é homogêneo. A gente olha e parece tudo a mesma coisa, né? Mas se a gente botar no microscópio, a gente sabe que o material não é homogêneo. Ele se dá em grãos. Só que os grãos não são perfeitos, né? Os grãos se encostam um no outro. Qual é o nome daquele contorno que eu tenho? Contorno de grãos, tá? Quando o meu material é frágil, eu rompo um grão com facilidade, tá? A minha trinca, ela não vai ter dificuldade de romper um grão porque os grãos são frágeis. Então, rompe direitinho bem no meio. Quando o meu material é dúctil, tá? Os meus grãos são mais fortes. A trinca até consegue se propagar, mas ela não rompe os grãos. O que ela faz? Vai indo pelos contornos dos grãos.
acha um contorno ali e vai se propagando, né? Só que ela vai fazendo a volta nos contornos, não corta um grão no meio. Então, como é que fica a fratura no final? Não fica lisa, ela fica toda cheia de pontinhas. É perceptível que não foi, que aquilo foi rompido e não cortado. Enquanto no frágil, dependendo do material, se ele for bem frágil, o resultado final pode dar até uma impressão de corte, como se a gente tivesse cortado com material e não fraturado. Quando ele é dúctil, é fácil da gente observar, tá? Então, não sei se a minha imagem ficou muito boa aqui, ó, mas vocês conseguem perceber que tem ressaltos, que tem pontinhas no acabamento final? Sim? Dá de ver assim, professor. Dá para perceber, né? E aqui no Dá, meio, dá. um material muito dúctil. O que foi isso? Ele nem rompeu. Então, o meu pêndulo não foi suficiente para romper o meu material. Ah, então eu não consigo ensaiar. Não, consigo, gente. Só que o meu ensaio de impacto, ele tem limites, né? Ele vai impactar de materiais de tanto a tanto. Se eu peguei um material muito duro, tá? Ele não vai conseguir romper, eu tenho que usar outro equipamento. Aí vocês podem me perguntar assim, ah, então eu compro um equipamento com um limite bem grande, né? Que ele meça bem fraturas frágeis e meça bem fraturas de materiais dúcteis, muito dúcteis. Mas não, ela é interessante. Por quê? A gama do meu limite ali de fratura, ela não é muito alta nos equipamentos. Por quê? Se eu tenho um equipamento que é capaz de medir a dureza ali, a fratura em materiais muito dúcteis, quando eu boto materiais frágeis, a minha precisão não é boa, porque ele está trabalhando com valores muito grandes. Então, quando ele mede valores muito pequenos, a precisão dele não é boa, tá? Então, por isso que os equipamentos não têm uma gama muito grande. Nesse caso aqui, ó, meu material é mais dúctil que o limite do meu equipamento. Nem chegou a romper, tá? Mas o ensaio é relativamente simples. Fratura dúctil ocorre apenas, né, após extensa deformação plástica. Isso se caracteriza pela propagação lenta de trincas resultantes da nucleação e crescimento das microcavidades. Ou seja, na verdade, a trinca se propagou no contorno de grãos, tá? E não rompeu nenhum grão. Essa imagem ficou bem melhor, ó. Esse aqui é uma imagem de impacto, tá? Aconteceu o impacto e esse material aconteceu aqui uma fratura dúctil, porque é característico, então, esse tipo de textura aqui, ó, não de forma uniforme. Fratura frágil ocorre pela propagação rápida de trincas, tá? Olha aqui uma imagem de um material, um com fratura dúctil e outra com fratura frágil, tá? O acabamento da fratura frágil é bem bom, é quase que se tivesse usinado e não fraturado, tá? E é bem nítida a diferença. Esse aqui é um ensaio de Sharpie, tá? Não sei se eu comentei para vocês, mas Sharpie é o nome desse ensaio, no qual eu tenho um pêndulo, né, que quebra o meu material. Talvez, não sei se vocês têm alguém que trabalha com ensaio Sharpie, já fez, ou tem na indústria algum modelinho. Esse aqui é bem grande, mas tem uns pequenininhos para análises rápidas. Então, é bem comum adaptar, tá, o equipamento de Sharpie para fazer análise de risco, tá? Porque a estrutura do equipamento é muito parecida, tá? O que o ensaio de Sharpie de impacto faz, né? Ele tem um pêndulo, na extremidade ele tem um elemento que é para romper o equipamento, tá? Mas é um pêndulo que eu vou soltar e vai marcar o quanto de energia gastou para fraturar o meu material. Meu ensaio de risco também é muito comum quando a gente fala de ensaios mecânicos, tá? Qual é a diferença? No lugar de ter aquela bolota lá que vai romper, fraturar o meu material, ele tem um indentador. O que é um indentador? Nada mais é que uma ponteira, né, com material extremamente duro, porque eu quero riscar o meu material e não a minha ponteira. Então, a minha ponteira tem que ser mais dura. Nada mais é que um indentador, uma ponta que eu boto lá no meu equipamento de Sharpie.
tá? O ensaio é praticamente igual. Vou levantar meu pêndulo, né, até a altura pré-definida, que a altura pré-definida é essa, aquela que marca 0 lá no meu medidor de energia, tá? Então, ele tem uma altura pré-definida. Não posso levantar ele ao máximo quanto eu quero. Deixa eu aceitar o Ronaldo. Não, já tinha aceitado ele. Tá? E solto meu pêndulo. Meu pêndulo vai correr, então. No lugar de fraturar, ele vai riscar, porque ele tem uma ponta, tá? Vai riscar. Só que tem que riscar e segurar o pêndulo. Não é para ficar riscando, é para dar um único risco, tá? Segura de novo. Vai marcar lá o quanto de energia ele gastou para o risco. Então, a gente consegue medir a dureza dos materiais pelo risco. Se ele foi capaz de fazer um risco mais profundo, né, ele é mais frágil. Se ele fez um risco mais fino, ele é mais duro, tá? E o quanto ele gastou de energia, tá? Ele vai riscar todos os materiais. Só que se ele gastou muita energia para riscar, o material é duro. Se ele riscou e subiu bastante, ou seja, gastou pouca energia, o meu material é frágil. São ensaios muito parecidos, tá? Só que um tem como intuito a fratura no material, mas também leva em conta a quantidade de energia que gasta para fraturar, e o outro risca só o material, tá? E também leva em conta o quanto de energia ele gastou para riscar o meu material, tá? Vou botar o vídeo para vocês verem aqui. Está chegando na posição dela. Ó, esse é um chapéu bem grande. Então, parei. O que está fazendo é só uma verificada se está o Itália está bem, vamos sair na temperatura ambiente. A alteração da temperatura ambiente também faz influência, tá? No meu ensaio. Normalmente a temperatura ambiente. Só se eu tiver lugares com temperaturas muito altas que a minha sala tem que ser climatizada. Ó, ele prendeu o pêndulo na altura limite ali, ó. Fixou e ele vai apenas soltar, não vai empurrar. Ó, rompeu, fraturou a minha peça. Hoje de prova ele absorveu bastante. Não sei se vocês também, o meu está falhando aqui. Tá falhando para todo mundo, pessoal? Tá falhando. Sim. Tá bem parado. Vou tentar voltar do início aqui, só um pouquinho, pra gente ver. Me deem só um minutinho que eu vou tentar botar aqui. Eu acho que eu tenho o vídeo, só o vídeo. Só um pouquinho. Achei que ia dar certo, mas não deu certo. Documentos. Eu não tenho os vídeos separados para mostrá-los. Eu vou tentar voltar ele aqui. Vou botar ele de novo. Essa nossa máquina de quadro. Vou botar ele de novo. Eu mandei para vocês, pessoal, por PDF. Então, não vai aparecer o vídeo. Só que só para facilitar vocês mexerem no celular. Só que agora eu já vou mandar para vocês também a apresentação e PowerPoint. Aí vocês conseguem abrir os vídeos. É só clicar em cima da tela preta ali, tá?
prova ele absorveu bastante. Deu 170, desculpe, 17,5. Essa é a escala de medição. Quanto ele gastou de energia para romper, né? Quanto ele absorveu daquele impacto. Abrindo ali, ó, rasgando, bem no meio, acabou rasgando bem. Toda a fratura aqui acabou Deixa sendo. eu pausar. Não dá de entender. Então aqui, olha esse aqui, ó. Essa parte aqui era a parte do encaixe. Não, sem padrão. Ó, cheio de pontas. Então, foi uma fratura dúctil. Aqui em unidade de energia, tá? Quilograma força por centímetro quadrado. Aqui de fato deu tempo. Se bater ali, fica assim. Ele marcou aqui, ó, 17 ponto qualquer coisa. Olha a fratura. Agora saem as imagens de sala ali, tá? Mas caso tenha falhado um pouquinho para vocês, agora eu já mando no grupo na versão PowerPoint, que aí vocês abrem no computador, tá? Mas entenderam mais ou menos como é que é o ensaio? Sim. Claro? Então tá. Ensaio de torção, tá? A torção é diferente da compressão, da tração e do cisalhamento, né? Porque nesses casos, o esforço aplicado no sentido longitudinal ou transversal, tá? E sim, em torção. Vai acontecer uma rotação. Pense no corpo cilíndrico, né? Preso por uma ou duas das extremidades, como na ilustração. E a gente vai fazer, então, com que esse corpo sofra a ação de uma força no sentido de rotação, aplicado, então, na extremidade solta do corpo. O corpo tenderá a girar no sentido da força, tá? Como a outra extremidade está engastada, ou seja, fixa, ele sofrerá uma torção sobre o seu próprio eixo. Se um certo limite de torção for ultrapassado, o corpo vai romper. O eixo de transmissão de caminhões, por exemplo, é um ótimo exemplo que ilustra como atua esse esforço de torção, né? Uma ponta do eixo está ligada na roda. Por meio de um diferencial traseiro, tá? Outra ponta está ligada ao motor, por intermédio de uma caixa de campo, tá? Então, é um eixo que sofre torção. Então, é o tipo de ensaio feito naqueles elementos que eu sofro torção. Que outro elemento é bem comum de fazer ensaios de torção, que são os... Opa, áudio, voltou. Tá? Que outro elemento é bem comum de sofrer torção? Eixos, tá? Eixos ou qualquer equipamento que tenha rotação, tá? Então, é interessante fazer os ensaios de torção. O motor transmite uma força, né? Falando sobre o exemplo do caminhão ainda, de rotação a uma extremidade do eixo. Na outra extremidade, as rodas sofrem resistência ao movimento. Como a força que o motor transmite é maior que a força resistente da roda, o eixo tende a girar. Por consequência, acaba movimentando as rodas, né? Esse esforço provoca uma deformação elástica no eixo, como mostra na figura, tá? Então, ainda que o movimento seja de torção, sofre uma pequena deformação elástica, tá? Por isso que existem todos aqueles cálculos que nós fazemos lá em resistência dos materiais, para saber o quanto ele aguenta de flexão, quanto ele aguenta de torção, de compressão, de tração. Nós vimos que o mesmo material, ele tem resistências diferentes para cada tipo de esforço. Ele pode aguentar muito compressão, mas ele não aguenta muito tração, tá? Um exemplo bem fácil, tá? Um vaso cerâmico, ele tem alta resistência à compressão, tá? A tração também, mas tração é difícil da gente ensaiar, né? Puxar. Compressão,
Se vocês botarem algo para apoiar e subir em cima de um vaso, né, de forma delicada ali, digamos assim, ele não vai quebrar, tá? Provavelmente ele não vai quebrar. Ele tende a quebrar no momento que você sobe, né? Porque é um movimento que não é uniforme. Quando a gente bota um pé, ele faz mais força naquela base do que no outro lado, tá? Mas se nesse primeiro momento ele aguentar, vocês podem passar o dia lá em cima que ele não vai romper. Ele aguenta bastante a compressão. Agora, se bater ele um cantinho, o impacto pode ser bem pequeno. Ele rompe e ele fratura em várias partes, tá? Um exemplo clássico de que materiais têm resistências diferentes para cada tipo de esforço. Esse aqui é um equipamento clássico, tá? Um pouquinho antigo, mas clássico de torção. Essa parte aqui vai ser fixa e essa parte aqui vai ser móvel, vai rotacionar. O aspecto das fraturas, tá? Varia conforme o corpo de prova seja feito do material dúctil ou frágil. Também tem como a gente observar visualmente se o material é dúctil ou frágil. Os corpos de prova de materiais dúcteis apresentam uma fratura, um plano perpendicular ao eixo longitudinal, tá? Para materiais duros, quando a gente está falando de rotação, tá, gente? Então, não vamos misturar, olhar o corpo de prova. Ah, tá reto, então é isso ou é aquilo. Depende do esforço, porque aí começa a se misturar as informações. Quando a gente está falando de tração e flexão, quando a fratura é lisinha, que tipo de fratura eu tenho? Frágil. Frágil. Quando ela tem um monte de ponta, é dúctil, tá? Dúctil. Quando eu estou falando daqueles esforços. Quando o elemento sofre um esforço de torção, as aparências são outras, tá? Então, a gente tem que conhecer o trabalho daquele elemento, senão a gente não consegue pré-definir qual é a causa. Quando é torção e apenas torção, é um pouquinho diferente. Se ele rompe liso, retinho, tá? Como se viesse aqui e cortasse. Ele é um material dúctil, tá? Porque ele não tem a capacidade de deformação plástica. Ele sofre uma pequena deformação elástica e daqui a pouco ele rompe, ou seja, tem uma trinca e ele rompe, tá? Quando é material frágil, na torção, a minha fratura ela fica 45 graus, como se eu tivesse cortado assim, ó, passado uma faca na diagonal. Tá? É característico de materiais frágeis, quando submetidos à torção, criarem uma angulação de 45 graus. Vai ficar uma ponta, tá? Literalmente uma ponta. Porque ele é capaz de se deformar plasticamente. Ele foi deformando, foi ficando aquela ponta. Daqui a pouco ele rompe. Quando ele rompe, ele já torceu bastante. Então, ele rompe na diagonal. Então, em torção, aparência lisa, materiais dúcteis. Pontiaguda, ou 45 graus, materiais frágeis. Como é que é o ensaio de fluência? Tá? Tem uma carga de tração constante, tem um forno elétrico a temperatura constante, controlado, tá? Tem que levar em consideração sempre a temperatura, normalmente a temperatura ambiente normal. Extensômetro para medir deformação em função do tempo, e tempo de aplicação de carga é estabelecido em função da vida útil esperada do componente, tá? O que é o ensaio de fluência, gente? Ele é um ensaio que leva em consideração quanto tempo aquele material consegue voltar à geometria inicial depois de um esforço. Deformação elástica, o que é? Deformar e voltar a geometria original, tudo bem, tá? Só que a gente deforma rapidinho, ou deformou ali, deixou um tempinho, tirou, tá? Se deixar muito tempo, existe uma tendência a existir a fluência, tá? Por exemplo, um canudo, tá? Bem simples. A gente dá uma torcidinha nele, sem amassar muito, ele volta rapidinho para a sua geometria original. Agora, se a gente dobrar, mais fácil que torcer é dobrar. Dobra, ele volta, tá? Agora, se a gente deixar ele dobrado, fixar ele ali, deixar ele 2 dias, o polímero tem baixa fluência.
Quando a gente tirar o que está fixando ele, provavelmente ele já tomou a geometria de como ele estava fixado, tá? Então, o tempo em que a força está sendo aplicada também determina, né, na deformação elástica. Também vai dizer se acontece fluência ou não, tá? Onde eu uso isso? Em equipamentos que são submetidos a principalmente elevadas cargas por muito tempo. Tá, ele aguenta, mas ele aguenta por quanto tempo, tá? Então, é um esforço, basicamente ali eu coloco um esforço, uma carga de tração, tá? E deixo essa tração por um longo tempo. Posso variar um pouco a temperatura para ver como ele se comporta, né, de acordo com a temperatura. Pode ser que ele aguente 3 horas. Na 4ª hora, ele deformou elasticamente e rompeu. Então, esse é o que consiste o ensaio de fluência. Opa. Olha aqui. O que aconteceu com essa amostra aqui, ó? Depois de tanto tempo, aconteceu aqui uma trinca, ó, uma fissura, e com a carga, continuou a carga atuando, né? O que aconteceu? Com a trinca, ela se propagou, tá? E aí ela vai acabar rompendo mais cedo ou mais tarde, tá? Aqui também, ó, fissuras que a gente consegue perceber que elas estão se alargando, um pouco se alongando também, mas elas tendem a se formar, né, no mesmo sentido das linhas do material. Deixa eu aceitar o colega que está entrando. Está entrando bem atrasado. Bom, agora vamos falar de ensaios não destrutíveis, tá? Existem outros ensaios destrutíveis, tá, gente? Mas esses são os mais comuns. Vamos falar um pouquinho dos ensaios não destrutíveis. Oi? Oi? Alguém falou comigo? Não, estou apresentando. Acho que alguém tentando falar comigo, mas deve estar ruim a internet, não consegui ver quem era. Alguém perguntou alguma coisa, gente? Não? Cadê? Bom, ok. Vou voltar para lá, então. Falando dos ensaios não destrutíveis, eles estão crescendo bastante no mercado, tá? Antes não se fazia muito porque era caro os equipamentos, porque tinha que ter uma mão de obra qualificada para fazer, né? Ou um profissional que faça só isso, ou treinar alguém na sua empresa para fazer esse tipo de ensaio, tá? Que eram diferentes. Hoje em dia já estão muito mais comuns, tá? Então, dependendo do ensaio, é comum eu ter o equipamento na empresa, é comum ter gente dentro da empresa que sabe utilizar, às vezes várias pessoas, tá? Eles estão tomando um mercado bem grande, porque a gente não precisa, além de sacrificar o metal, principalmente às vezes não precisa nem retirar aquele elemento, né, da onde ele está para fazer o ensaio. Então, isso também faz a gente ganhar tempo. Como é que funciona o ensaio de ultrassom, tá? Ondas sonoras, cuja frequência está situada acima da frequência audível, tá? Pelo ouvido humano. São frequências que a gente escuta entre 20 e 20 mil Hz, e frequências de ultrassom estão acima de 20 mil Hz, tá? Por isso que a gente não escuta. O princípio do ensaio é a reflexão das ondas sonoras, tá? Como é que funciona? Deixa eu abrir aqui para nós. O ensaio de ultrassom. Bom, objetivos do ensaio, tá? Como funciona a parte física ali, eu não vou entrar muito, tá? A gente quer saber aonde que a gente utiliza, porque a gente está falando de manutenção, aonde que a gente utiliza, como é que a gente mais ou menos interpreta os resultados, tá? E o princípio básico de funcionamento dele. Esse é o tipo de ensaio que, tecnicamente falando, ele é complexo, mas na hora de usar não é muito, tá? Eu preciso ter um conhecimento prévio básico ali. Defeitos como as bolhas de gás, microtrincas, escórias, entre outros, podem surgir nos componentes metálicos em decorrência de processos, principalmente de soldas, tá? De soldagem. O ensaio de ultrassom caracteriza-se num método não destrutível,
que tem por objetivo a detecção de defeitos ou descontinuidades, né, internas. O que são descontinuidades, gente? Falhas? Não chega a ser falha, porque falha é um defeito, tá? Descontinuidade são partes do material, tá? Que ele criou uma micro... Opa, deixa eu voltar. Aqui. São partes do material que ele tem uma micrologia diferente, tá? Como acontece na soldagem. Na soldagem, uma soldagem bem simples. Aquela quando eu vou soldar 2 barras, tá? Eu acabo tendo ali 3 tipos de microestruturas. Por quê? Eu não posso, né? Não é minha especialidade na área de soldas, tá? Mas tem uma pequena noção. Eu não posso, eu vou soldar 2 elementos, eu não posso apenas, né, fundir o meu material que vai ligar os dois, tá? Eu tenho que pré-aquecer também as extremidades. Por quê? A ideia não é o material que colhe as 2 peças. A ideia é a fundição como um todo, tá? Então, depois da soldagem, eu vou ter 3 materiais. Quais materiais? O meu material base, que é o meu material das barras, que eu estou soldando, se forem do mesmo material mesmo, um único material. Vou ter a minha solda em si, o material da solda, tá? Que está unindo. E vou ter o terceiro material, que é a mistura do material de solda com o meu material base. Aonde eu aqueci ali o meu material, quando eu coloco a solda, tá? Ele vai se misturar com o meu material base. Então, na parte que liga os dois, eu tenho um terceiro material, tá? Então, isso é esperado, 3 materiais. Só que pode ser que um ponto ou outra se criem novas microestruturas, tá? Eles deveriam ter um tipo de ligação e naquele pedaço ali se ligou de outra forma. Não chega a ser uma falha. É algo diferente. Isso pode ser um problema, tá? O que é uma falha? Um espaço faltando ou uma parte muito alta. O que é falha? Uma microestrutura errada, tá? Mas descontinuidade é algo diferente, não deveria estar ali. Bom, voltando. Presentes nos materiais, né? Variados tipos de forma de material, ferrosos e não ferrosos. Diminuir o grau de incerteza para a utilização de peças de responsabilidade, né? Então, eu faço ultrassom naquelas peças que vão em lugares de responsabilidade, tá? Todo equipamento que envolve o risco de pessoas, por exemplo, os seus elementos têm que ser muito bem monitorados, tá? Esses são as peças de responsabilidade que a gente chama. Ou peças muito importantes, no qual para a minha produção, tá? Ou principalmente elementos, peças, máquinas que, de certa forma, né, atingem a saúde das pessoas da volta, tá? Tem partes de carro que são peças de responsabilidade, tá? Que não pode ter nenhum tipo de erro, não pode ter nenhum tipo de defeito. Que comumente, principalmente em modelos novos, às vezes acontece o quê? Deles serem produzidos, né? Aí depois, claro que seguiu uma série de ensaios para passarem e tudo mais, mas depois eles percebem alguma coisa diferente e aí tem que começar a mandar anúncio para todos os proprietários daqueles carros, né? Em voltarem para a fábrica, porque vai ser feito normalmente de forma gratuita, o reparo desse dano. Vocês imaginam o quanto não sai caro isso? Mandar toda uma linha que foi vendida voltar para ser arrumada. Vocês acham que a fábrica faz isso porque, percebemos esse defeito aqui, vamos arrumar? Não, né? Porque foi descoberto, então, algum defeito, alguma descontinuidade, algum problema em alguma peça de responsabilidade. Então, eles são obrigados, na verdade, a fazer o retrofit dos carros, tá? Carro é o mais comum, mas existem outros exemplos. Permite a inspeção de todo o volume da peça. Qual é o ensaio do objetivo de ultrassom? Qual é o objetivo do ensaio de ultrassom? Tá? O exame ultrassônico constitui uma ferramenta indispensável para a garantia da qualidade de peças de grande espessura, geometria complexa, tá?
de juntas soldadas e de chapas. Na maioria dos casos, os ensaios são aplicados em ácidos carbonos, tá? E menor porcentagem em ácidos oxidáveis. Em ácidos carbonos, que são aqueles mais usados, né, que sofrem soldagem. Materiais não ferrosos são difíceis de serem examinados e requerem procedimentos especiais, mas também não são muito utilizados. Como é um ensaio que eu utilizo muito, né, para verificar soldas, e é difícil, não existe a solda de materiais não ferrosos, tá? Eu acabo não precisando utilizar esse tipo de material. Propriedades de uma onda, tá? Então, frequência. O que é a frequência de uma onda? É o número de ciclos por unidade de tempo, tá? E depende da fonte. O que é frequência? É o comprimento de 2 picos, tá? Em um tempo, ou 2 vales. A distância entre 2 vales, que é as duas partes baixas, tem que ser a mesma distância de 2 picos, que é as partes altas, tá? Basicamente isso é a frequência. O que é uma frequência maior? Em um mesmo comprimento, tá? Eu tenho aqui, ó, dois comprimentos de onda. Um até aqui e 2. Se eu tivesse várias ondas nessa mesma distância, eu teria uma frequência maior. Professora? Propriedades de uma onda, tá? Velocidade de propagação. A velocidade de propagação de uma onda é função do meio que ela percorre, tá? Então, cada tipo de material vai ter uma frequência. Eu vou, então, aplicar uma onda naquele meu material e ele vai se propagar com uma velocidade diferente de acordo com o material. Como é que é a realização do ensaio em si? O ensaio consiste em fazer com que o ultrassom, emitido, né, por um transdutor, percorra o material a ser ensaiado, efetuando-se a verificação dos ecos recebidos na volta, pelo mesmo ou por um transdutor. Tá? No ensaio de ultrassom, o transdutor converte a energia elétrica em energia mecânica, de vibração, tá? Que é o ultrassom, e vice-versa para a recepção. Então, como é que acontece? Eu emito ondas sonoras, essas ondas sonoras se colidem com as paredes, né, do meu material e elas voltam. Elas devem ir e voltar, tá, no mesmo tempo, do mesmo jeito. Se ela sofre alterações no caminho, quer dizer que eu tenho algum defeito, alguma descontinuidade, alguma trinca, tá? Então, os picos que aparecem na minha tela são os picos de defeitos. Existem 2 técnicas de inspeção de ultrassom, tá? O meu método pulso-eco tem somente um transdutor, tá? Emite e recebe as ondas ultrassônicas que se propagam no material. Pode ser verificada a profundidade da descontinuidade, suas dimensões e a sua localização, tá? Tenho também o método transparência. É uma técnica onde é utilizada 2 transdutores no lugar de um, né? Separados. Um transmitido e o outro recebe, tá? Então, em vez da onda ir e voltar, tá? A onda sai de um transdutor e entra no outro, tá? Um emissor e um receptor. Nesse caso, é necessário acoplar os transdutores nos 2 lados da peça, tá? Nas suas extremidades equidistantes ali, de forma que estejam perfeitamente alinhados, tá? Nesse tipo de inspeção, não se pode determinar a posição da descontinuidade, sua extensão ou localização na peça. É somente um passa, não passa, tá? Se tem descontinuidade ou tem defeito ou se não tem. Ah, mas por que eu uso esse tipo de material? Porque esse método aqui, tá? É o equipamento mais barato. Quando eu tenho equipamentos grandes e complexos, é interessante eu ter um outro método para eu encontrar onde é a minha falha. Quando meus equipamentos, as minhas peças não são muito complexas ou não são muito caras, não vale a pena investir no material, tá? Ou quero fazer de forma rápida, tá? Não vale a pena investir no material e esse aqui é mais rápido. Passou no teste ou não passou, né? Descarta aquela minha peça. Aí tem que ver de onde eu vou aplicar. Mas tem 2 métodos. Vantagens e desvantagens do ensaio de ultrassom.
O ensaio de ultrassom, comparado com os outros métodos não destrutivos, tá? Apresenta a seguinte desvantagem. Localização precisa das descontinuidades existentes na peça, tá? Sem processos intermediários, como, por exemplo, a revelação de filmes, no caso do primeiro método. Alta sensibilidade ao detectar pequenas descontinuidades. Maior penetração para detectar descontinuidades internas na peça, tá? A profundidade de detecção é maior. E como desvantagem, eu tenho alguns itens. Exigência de bons conhecimentos técnicos de operador, ele não é tão fácil de operar. Atenção durante o ensaio, obediência a padrões de calibração do equipamento, tá? O Inmetro que calibra os equipamentos. Necessidade de aplicar substâncias que façam a ligação entre o equipamento de ensaio e a peça. Acoplantes, tá? Tem o ensaio de partículas magnéticas. Como é que funciona? O ensaio de partículas magnéticas é utilizado para identificar descontinuidades superficiais, tá? Nos equipamentos de característica ferromagnética. Só dá para usar em materiais ferromagnéticos, tá? Aqueles que têm fácil... Áudio? Estão me escutando? Sim, escutando. Sim. Positivo, Natália, tá escutando bem. Sim. Bom, vou voltar. Tranquilo. Descontinuidades Ó, só Maurício, superficiais, tá? E materiais ferromagnéticos, aqueles que têm alta capacidade de magnetização. O método de ensaio é feito com base na criação de um território de domínio magnético, que circula toda a superfície do aparelho ferromagnético. As ondas magnéticas se desviam do caminho ao ter contato com uma descontinuidade superficial. Assim é produzido, então, um ponto de polaridade magnética bem forte para atrair a mais diversas espécies de partículas. Na hora que é causado o efeito magnético a um item, as partículas magnéticas são inseridas sobre ele, tá? Todas as partículas colam, digamos assim, no material. Assim, a partícula será removida até a posição da superfície que tiver uma forma de descontinuidade aparente. Desta maneira, são encontrados erros em máquinas, tá? Então, fica mais aparente, se concentra mais partículas aonde eu tenho descontinuidades superficiais, tá? Não tem como ver internamente, como, por exemplo, o ultrassom. Os ensaios de partículas magnéticas é aplicado para descobrir erros de descontinuidades nas peças que fazem parte da máquina. Dessa maneira, a tecnologia inserida nesse processo ajuda a encontrar erros como, por exemplo, trincas comuns, tá? Superficiais, trincas de soldagem, juntas e gotas frias, dupla laminação, tá? E dobramentos. Existem 3 tipos de partículas diferentes, tá? Método seco, são partículas visíveis, tá? Cor metálica, vai se aglomerar partículas metálicas, por exemplo, na minha trinca. Método úmido fluorescente, tá? Que são partículas que a gente não enxerga, ela é um elemento líquido que fica pulverizado, tá? E aí eu tenho uma luz que vai mostrar, então, as minhas partículas fluorescentes. E tem um método úmido, que são partículas parecidas, só que elas aparecem à luz normal, tá? Só não precisa de uma luz especial para revelar elas, então. Quais são as vantagens da inspeção por partículas magnéticas, né? Que é aquelas que se aglomeram, então, em cima da descontinuidade superficial. O processo de ensaio é rápido e simples, altamente sensível à detecção de indicações superficiais. Fala sempre, gente, em subsuperficiais, tá? Que é um pouquinho abaixo da superficial, mas superficial define bem elas todas. As indicações aparecem na mesma peça que está ensaiando, tá? Então, não existe um visor que eu tenha que ler, já é visível ali aonde elas se aglomeram, aonde está a descontinuidade. O método pode, algumas vezes, funcionar através de camadas de contaminantes ou recobrimentos de pequena espessura, tá? Posso pôr em materiais que estão recobertos, mas se essa
espessura não for muito grande, não vai funcionar, porque eu estou cobrindo o meu material interno, que é ferromagnético. Provavelmente o recobrimento não é ferromagnético. O método é viável para automatização e inspeção de produção de alto volume, mais barato e eficiente que outros métodos de controle de qualidade, tá? Bem mais barato que, por exemplo, ultrassom. Quais são as limitações das inspeções por partículas magnéticas? O material precisa ser ferromagnético, tá? Isso é um problema. Oferece potencial variação e limitações para detecções de indicações na superfície, tá? A direção do campo magnético deve cruzar com as dimensões principais da descontinuidade. Caso a peça ser ensaiada tenha uma geometria muito complexa, tá? É difícil de detectar, então, os pontos de aglomeração das partículas. Pode ser que elas estejam aglomeradas ali só porque é uma geometria muito complexa, tá? E simplesmente por peso, elas fiquem aglomeradas em um canto. Frequentemente é necessário desmagnetizar a peça depois da sua inspeção, tá? Temos também líquidos penetrantes, tá? Também bem utilizados e são relativamente simples. O ensaio por líquidos penetrantes é um método resolvido para a detecção de descontinuidades essenciais superficiais, tá? Abertas na superfície do material. O método começou a ser utilizado antes da Guerra Mundial, principalmente pelas indústrias ferroviárias na inspeção de eixos, tá? Ele é rápido, ele é simples e ele é barato. Claro que ele só revela, né, descontinuidades superficiais, mas ainda assim tem o seu valor. Nessa época, o método consistia em aplicar querosene ou óleo sobre a superfície da peça e removê-lo após várias áreas, tá? Em seguida, era aplicada uma mistura de solvente com pó de giz sobre a superfície, que ao secar absorvia de dentro das trincas o querosene aplicado anteriormente. Evidentemente, esse processo permite apenas observação de grandes defeitos, né, sobre a superfície da peça. Como que a gente faz atualmente? Como é que é a aplicação? O ensaio por líquidos penetrantes consiste, então, em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido. Após a remoção do excesso da superfície, tá? Faz-se o líquido retido sair da descontinuidade por meio de um revelador. A imagem da descontinuidade fica, então, desenhada, né, sobre a peça. Então, eu coloco o material, ele vai penetrar ali nas minhas descontinuidades superficiais, eu tiro o excesso e depois eu boto o líquido revelador. Vai apontar aonde estão as minhas descontinuidades. Quais são as vantagens? Líquidos penetrantes prestam-se a detectar descontinuidades superficiais que sejam abertas, tá? Como trincas, poros, dobras. Pode ser aplicado em todos os tipos de materiais sólidos que sejam porosos com superfície grosseira. É usado em materiais não magnéticos, como em alumínio, magnésio, aços inoxidáveis, tá? Bem como outros materiais, não tem aquela de precisar ser ferro magnético. É também aplicado em cerâmicas, vidros e plásticos. Não precisa ser apenas materiais metálicos. Desvantagens. O ensaio por líquido penetrante só detecta descontinuidades abertas, né? Superficiais e abertas. A superfície do material não pode ser porosa ou muito rugosa, porque senão vai acabar se aglomerando em tudo que é lugar, né? E remover o excesso vai ser extremamente difícil. Tá? Então, essas são as limitações dos líquidos penetrantes. Temos também muito utilizado a tomografia. Tá? A termografia, que tem o mesmo nome, é um ensaio não destrutível que visa a obtenção do perfil de temperaturas em uma superfície. Uma vez que se observe o perfil de temperaturas, tá? Um gradiente de cores de uma superfície, pode-se detectar a existência de grandes gradientes, os quais podem ser associados a possíveis defeitos na composição daquela estrutura, tá? Ou em anormalidades das propriedades analisadas, podendo analisar falhas mecânicas, inclusive. Todos os materiais são capazes de emitir radiação na faixa de frequências do infravermelho, tá? É um outro tipo de onda.
Caso exista alguma descontinuidade, tanto superficial como subsuperficial, o fluxo de calor é alterado naquele local, né? Gerando regiões com diferentes temperaturas quando eu tenho essas descontinuidades, que apresentarão um padrão de emissão de radiação infravermelho diferente das demais regiões superficiais, tá? A termografia pode ser dividida em 2 grandes grupos. Passiva, tá? O objeto analisado possui diferenças de temperatura suficientemente grandes para serem detectadas por uma câmera infravermelha, não sendo necessário, então, nem aquecer ou resfriar aquele objeto, aquela peça, tá? É utilizado na análise de componentes mecânicos. É o mais comum utilizado na indústria mecânica, onde ocorre aquecimento de correntes de atrito ou transferência de calor, eletroeletrônicos, onde ocorre aquecimento pela passagem de corrente, tá? E outros objetos mecânicos, como, por exemplo, motores elétricos, disjuntores, soldagem de juntas e uniões, tá? Então, é muito utilizado. Aqui uma imagem, então, de uma peça mecânica. Foi capturada uma foto por uma câmera de infravermelha. Pode ser também do modelo ativa, tá? Nesse tipo de ensaio, ocorre aquecimento ou resfriamento do objeto ensaiado, tá? É necessário que se resfrie ou que aqueça para aumentar, tá, o gradiente de cores, para que ele seja mais visível. Eu aumento a temperatura e depois diminuo. Se não existe descontinuidade, meu material como um todo deveria seguir, né, um gradiente, aumenta e diminui. Quando eu tenho descontinuidades, nos pontos das descontinuidades, as minhas temperaturas são diferentes. Essa técnica ainda pode ser dividida em termografia ativa pulsada ou modulada, tá? Um dos principais métodos de aquecimento utilizado é através de lâmpadas, tá, halogêneas ou sopradores térmicos para fazer esse aquecimento. A montagem com a utilização de uma fonte externa para aquecimento é classificada em refletiva, quando a fonte de calor está do mesmo lado da câmera, tá? Ou transmissiva, quando a fonte de calor está do lado oposto da câmera, tá? Faz uma diferença na leitura depois do gradiente de cores. Existem aplicações bem interessantes da termografia, tá? Uma delas é aplicada na detecção de corrosão em aços revestidos de materiais compósitos, tá? Então, a gente consegue observar também a corrosão a partir desse gradiente de cores. A corrosão é a degradação ou transformação de um material, seja ele metálico, cerâmico ou polimérico, tá? Existem alguns métodos para prevenção e atenuação da corrosão, tais como proteção catódica ou proteção anódica, inibidores de corrosão, revestimentos anticorrosivos, a seleção de material mais adequada para cada tipo de aplicação, tá? E também pintura. Mas ainda assim, corrosão é um problema, né, do meio mecânico. Então, posso, a partir da tomografia, da termografia, fazer análises. A principal causa de falha durante o processo de revestimento anticorrosivo e pintura é decorrência da limpeza inadequada da superfície, tá? As tintas são, sim, um meio anticorrosivo por barreira, muito significativos, tá? Só que normalmente não é feita a limpeza adequada da peça antes de receber a pintura anticorrosiva, tá? Então, ela acaba não se aderindo tão bem quanto deveria e deixando assim, então, partes propícias para a corrosão, tá? Essa é uma imagem de uma placa que foi feita a termografia, tá? Nos pontos mais escuros é onde eu tenho a concentração, então, de corrosão. Aplicação da termografia na manutenção elétrica, tá? E análise de riscos. Muitos componentes elétricos, tais como os bornes... Ô, Natália. Oi? Tem que pegar a temperatura na termografia, né? Sim. Mas se não tiver temperatura, tu não pega nada de corrosão.
Pega sim. Se tu fizer do segundo método, aquele que incide calor, a temperatura se propaga de forma diferente do material e aonde está corrosivo. Entende? Vou fazer um teste disso então amanhã. Não sabia. Faça. Aí tu Sabia a pode diferença de fazer temperatura numa área. Agora, na mesma. Sim, diferença os de materiais que peça já de tem. corrosão. Oi? Eu sabia que tu conseguia ver a diferença de temperatura, uma câmera termográfica. Agora, se tem corrosão no material, eu não sabia. Sim, tu pode ir, por exemplo, para testar, quando é corrosivo, aquecer o material, tá? Aquece o material, depois ele vai resfriar. Ele vai resfriar de forma diferente aonde está corroído e aonde não está. E aí tu faz a análise termográfica e vai acusar aonde está corroído, aonde não está. Normalmente, aonde tem corrosão, leva mais tempo para dissipar o calor. Então, depois que ele está resfriando, aqui as partes mais claras, ó, ele acabou resfriando mais rápido. E aonde está corroído, resfria um pouquinho mais lento. Aí consegue dar essa diferença de temperatura. Normalmente, a gente usa a termografia sem precisar aquecer, né? Tu usa direto na peça, certo? Sim. Ou tu faz o aquecimento em alguns casos? Não, é que eu faço em motor, transmissão, entendeu? Tá, então ele já tá Então, assim, se só vai estar só quando ele quente, senão não tem como ver nada de diferença. Tá. Não, ele já vai estar se aquecendo. Por exemplo, uma chapa, né? Tu não vai. Ela vai estar a temperatura ambiente, aí tu é obrigada a aquecer ela. Por isso tem esses 2 métodos. Quando são motores, equipamentos em funcionamento, aplica direto. Quando são peças paradas, né? Eu tenho que fazer aquele aquecimento. Senão eu não vou encontrar nada, né? Vai ficar tudo a mesma cor, tá tudo a mesma temperatura. Sim, o que vai dar diferença, na verdade, é a espessura da chapa que vai dar a diferença Não das é cores, né? só a espessura, tá? Mas o tipo de material também, porque onde está corroído se transformou em um outro material, né? Sim. É oriundo da corrosão. Cada material tem uma capacidade de transmissão térmica diferente. Por exemplo, nos materiais metálicos, né? Cada um transmite calor, né? Esquenta mais rápido ou refrigera mais rápido. E aí que dá essa diferença do material. Não é só pela espessura. Sim. O tipo de material também vai fazer diferença. Certo? Faça e nos conte, por favor. Aplicação da termografia, né, na manutenção elétrica. Então, muitos componentes elétricos, tais como os bornes, contadores, chaves de acionamento e quadros elétricos, estão sujeitos ao aquecimento decorrente, né, à passagem de corrente elétrica. Eventuais erros de montagem, tais como falta de torque nos conectores, tá? Algum erro ali na montagem propriamente dita, pode levar ao aumento da temperatura, tá? Então, eu posso fazer não só a verificação de elementos mecânicos, posso fazer a verificação de elementos elétricos, né? Monitoramento constante das variações de temperatura de componentes elétricos e eletrônicos permite, né, detectar uma eventual falha de superaquecimento nos meus materiais. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 conectores, ó. Provavelmente esse aqui está passando uma corrente muito mais alta que os outros 2. Claro, tem que levar em conta se isso é normal. O que esse aqui está alimentando, né? Se ele está alimentando uma corrente maior, tudo bem, pode ser que ele tenha que aquecer mais, mas se eles deveriam estar alimentando a mesma coisa, por que esse aqui está aquecendo mais? Pode ser a conexão que não foi bem feita, o isolamento, ou está acontecendo superaquecimento no borne, tá? Então, posso utilizar também na parte elétrica, não só na parte mecânica. Aplicações, tá? Não é tanto a nossa área, mas às vezes o pessoal utiliza por ter o equipamento, em inspeções de edifícios, tá? Aí já é um pouquinho mais da parte civil. Tal qual acontece com metais, né? A existência de defeitos em placas de concreto também altera o fluxo de calor naquela região.
Um concreto perfeito, sem porosidades internas, apresenta resistência térmica extremamente reduzida, propiciando excelente fluxo térmico, tá? Logo, o principal fluxo de calor verificado em concreto estrutural dá-se, né, por condução, tornando a termografia bastante eficiente quando aplicada na inspeção de estruturas de alvenaria, tá? Posso verificar, então, por que está acontecendo superaquecimento em alguns pontos. Aqui é o exemplo de uma sala só, tá? Provavelmente aqui, ó, no meio eu consigo perceber, então, que tem uma viga, né? Não sei se essa partezinha aqui, ó, tá? Mas é esse lado aqui. Então, por que tem uma parte escura no meio, né? Porque não está trocando calor como está trocando nos dois lados. Provavelmente aqui tem uma viga de concreto que não tem tanta facilidade de passagem de calor quanto as paredes, né? Que tem os dois lados como condutores de calor. Pessoal, dúvidas sobre alguns dos ensaios? Não. Algum ensaio que vocês façam e eu não comentei? Não? Alguém utiliza algum ensaio diferente na empresa e eu não comentei? Não? Então tá, Não. deixa eu fazer a chamada. Vou mandar para vocês a apresentação para vocês, caso queiram ver os vídeos de novo, tá? Só confiram comigo se está todo mundo aí. Anotei Luan, Rafael Gonçalves, Rafael Paz, Fernando, Leandro Ortiz, Carlos Tainã, Marcos, Isair, Felipe, Maurício, Adão, Ronaldo, Walter, Lucas, Diego, Selemias, Paulo, Rafael Garcia, Leandro Sokovski, Jean e Bruno. Ô, Natália, Oi. tem os atestados, eu mando para ti ou mando para a secretaria? Manda para o Rafael, por favor. Tá bem, então. Tá? Obrigado. Eu já deixo pré-avisado ele ali, que faltam uns dias, mas são referentes a esses atestados. Mas é ele que dá o ok do atestado. Tá ok, então. Obrigado. Certo? Então tá, pessoal. Falamos amanhã, então. Lembrando que a nossa prova é na sexta-feira, dia 25. Tá? Se organizem para poder vir na aula. E quem não puder vir na aula, aí vai ter que conversar com o Rafael para apresentar o atestado ou o que vai ser, tá? Nos falamos amanhã, então. Boa noite para vocês. Até mais. E Natália, Oi. como é que tu pretende fazer essa prova aí de AV5? Vai ser online mesmo? Vai ser online. E com toda essa matéria que estás dando? Com toda a matéria que eu estou dando. Com consulta, tá? Mas online. Tá. Tá? Tá bom. Então tá, pessoal. Até mais. Até amanhã. Alguém me mandou mensagem Até aqui? amanhã, boa noite. Boa Boa noite. noite, até amanhã.